gopis are thinking, Krishna, he is only with me. Porque todas as gopis estão pensando, Krishna está apenas comigo. Não, Krishna é Bhagavan. Ele manifesta muitas formas ao mesmo tempo. E ele corre de uma gopi para outra gopi muito rapidamente. Por essa razão, todas as gopis estão pensando, ai, Krishna só está comigo. Então, por essa razão, tem esse termo, Sobhagyaman. Todas as gopis estão pensando, Krishna só está dançando comigo. E ao mesmo tempo, Krishna também está com Shrimati Radhika. Mas Shrimati Radhika percebeu isso. E ela pensou, Krishna é um grande enganador. Krishna sempre diz, ei Radha, você é minha vida e alma. Eu não posso pagar o amor divino que você tem por mim. Se eu servir os seus pés de lótus por uma vida de Brahma, eu não vou ficar livre do meu débito. Krishna fala nesse verso, eis Shrimati Radhika, você é minha vida e alma. Você é minha vida e alma. Sem você, eu não consigo sobreviver. Mas agora Krishna está pulando de uma gopi para outra, cantando e dançando. Amor significa isso. Às vezes usa essa linguagem tortuosa. Love means this way. Always use this word. Oh, you are very nice, sweet. Ну, вы иногда так очень нежно друг к другу обращаетесь. О, ты такой сладостный, нежный. In this material world. Então, ele está dizendo que o amor é assim. Ele significa o quê? Você usa essas palavras doces. Ah, você é muito bem. Você é muito bom. Mas eu quero te contar um exemplo muito belo. Um casal de amantes estavam se encontrando. E eles estavam usando palavras muito doces um com o outro. E o que eles estavam falando? Estavam falando palavras doces. Eles estavam usando palavras de lisonjeio, que não era exatamente verdade. Sabe, essas palavras assim de bajulação, aquilo que não é exatamente a verdade, não é verdade absoluta. Às vezes usam umas palavras para aumentar, assim. Então, esse amado e amante estavam sentados embaixo de uma árvore e ambos estavam glorificando um ao outro. Ah, você é muito doce. Que lindos seus belos olhos. E aí, nesse meio tempo, os amantes falaram um ao outro, ah, você sabia, os seus olhos são muito belos. O amante falou para a amada, o seu olho é muito belo, eu posso ver todo o mundo pelos seus olhos, porque seus olhos são muito compridos.
Seus olhos são muito belos e atraentes. In this way, glorify to each other. Então, assim, dessa maneira, eles estavam glorificando um ao outro. This one, which one? Используй I'm looking слова. whole world То есть ты начал сказать, inside your eyes. я E вижу eles estavam usando essa palavra, eu posso ver todo mundo por meio dos seus olhos. His donkey. E neste meio tempo, uma pessoa que tinha perdido o seu burro His donkey could not find out. осла. estava procurando pelo seu burro e não conseguia achar. Same time he also climbed on the top of the tree. E ao mesmo tempo, essa pessoa também subiu na mesma árvore. Turn this love and beloved, they glorify to each other. Enquanto o amante e a amante estavam ali se glorificando. Прославляли друг друга. Hey, your eyes are very beautiful. I am looking whole world inside your eyes. У тебя Oh, такие os seus красивые olhos são глаза, tão я lindos, вижу eu posso целый ver мир todo внутри mundo тебя. através de seus The olhos. person who lost his donkey. E aí, nessa hora, a pessoa que perdeu o seu burro disse: You are looking the whole world inside in her eyes. Эй, Ah, você está vendo o mundo inteiro por meio dos olhos dela? Must looking my donkey. Então você deve estar vendo onde está meu burro. Tell me where is my donkey? Fala pra mim onde que ele está. Actually, sometimes people they use this flattering word. Então, às vezes, as pessoas usam такие слова. essas palavras de lisonjeio. So now coming in this way, so Krishna has partnered Rajan with the Gopi. Então, a He was one Gopi to another. Krishna estava fazendo essa dança da raça com os golpes, e ele estava indo de uma golpe para Here outra. Krishna, Srimati Radhika she noticed how Krishna is big cheater. E aí Srimati Radhika reparou, Какой же Кришна большой Krishna é um grande enganador. So Srimati Radhika she did man. E aí ela entrou em Man, no humor raivoso. Then Srimati Radhika she left the Rajan. E aí ela deixou a dança da raça. Then only Srimati Radhika she was not in the Raj dance. E apenas Srimati Radhika não estava na dança da raça. Then Raj completely stopped. E aí a raça parou completamente. Radhika Bihane Mangala Jila. Only Srimati Radhika is not in there. Apenas Srimati Radhika não estava lá. Millions gopis are there. E milhões de outras golpes estavam lá. So why Raj stopped? Então por que a dança parou? Because Krishna is so much love and affection with Srimati Radhika. Porque Krishna tem tanto amor e afeição por Srimati Radhika. Without Srimati Radhika, Krishna can't to perform Radha. Sem Srimati Radhika, Krishna não pode fazer a raça. Krishna, then he came in Imlithaland, that is called under the tamarind tree. Então Krishna foi até Militala sob a árvore de tamarindo. I remember Srimati Radhika. E ali ele ficou sentado e se lembrando de Srimati Radhika. Meditate with Srimati Radhika. E ele estava meditando profundamente em Srimati Radhika. So saying the Radha Chinta Nivesanam Jassakante Vilorpita Shri Krishna Charanam Vande Radha Lingita Vikrama. Krishna so much remember Srimati Radhika. E Krishna estava se lembrando tanto de Srimati Radhika. И почувствовал настроение разлуки. Then Krishna's complexion, then transport, black is true, then face complexion, the white complexion. E nesse humor de separação, a compleição de Krishna se transformou de preta para branca. So for this regard, you can see in all Bhakti program, Krishna Goswami Maharaj, he manifested Krishna's vigraha. И вы можете видеть, Por essa razão, a gente pode ver como Bhakti Pragana Keshava Goswami Maharaj, ele manifestou Of Krishna. a sua Vigraha de Krishna com a compleição branca. Кришна белого цвета. Then, because Srimati Krishna always remember to Srimati Radhika. Porque Krishna está sempre se lembrando de Srimati Radhika. So for the Bhakti Srila Bhakti Keshava Goswami Maharaj, he composed this verse in his poetry that is called Radha and Vinod Bihari Ashtapan. Por essa razão, Srila Bhakti Pragana Keshava Goswami Maharaj, ele compôs esse Radha Vinoda Astaka. Бхакти Винод Биха
Radha, Рада белым приходит от вашего. Radha Chinta Nidhisanam Jasyakanti Vilorpita Shri Krishna Charanam Vande Radha Lingita Vigraham. Radha Alingitam, Radha Lingitam. Srimati Radha completely covered. The whole black is form of Krishna. Então tem Radha Alingita e Radha Lingita. Srimati Radhika cobriu completamente toda a compleição de Krishna. Actually, inside Krishna is a blackish. E por dentro Krishna é preto. Кришна. Outside is formed a very nice, beautiful face complexion. Mas por fora essa forma dele é muito bela e dourada. Estava dourada. Completely covered the whole body of Krishna. Essa Kurtata Kanchana Gaurangi, porque Srimati Radhika tinha coberto completamente o corpo de Krishna. So now this Krishna actually appeared in this Kali Yuga in the form of Sachinandana Gaur Hari. Então agora Krishna apareceu nesta Kali Yuga na forma de Shri Sachinandana Gaur Hari. Because Krishna is thinking, in my Krishna Lila, I released all kinds of melodies from the heart of the Braj Gopis. Porque Krishna estava pensando, na minha Krishna Lila, eu saboreei todos os tipos de doçura do coração das Gopis. Completely released the heart of Srimati Radhika. Mas eu não consegui saborear completamente o coração de Srimati Radhika. Because Krishna is thinking, I am object of the divine love, Vishaya Vigraha. Porque Krishna estava pensando, eu sou objeto do amor divino, Vishaya Vigraha. Srimati Radhika, she is called Asra Vigraha. E Srimati Radhika é Ashaya Vigraha, o abrigo do amor divino. So for this Krishna is thinking, if I will take Srimati Radhika's mood, then maybe I will release something. Então Krishna estava pensando, se eu pegar o humor de Srimati Radhika, talvez eu possa saborear algo. Krishna first, he took Srimati Radhika's mood. Então Krishna pegou primeiro o humor de Srimati Radhika From Goloka Vrindavan. e veio de Goloka Vrindavana. Then Srimati Radhika is thinking, Então Srimati Radhika ficou pensando, meu amado Krishna, foi para o mundo material, to release my highest mood. para saborear esse humor meu mais elevado. My beloved Krishna cannot tolerate the highest mood. Mas meu amado Krishna não pode tolerar este amor mais elevado. This regard, Srimati Radhika, she herself completely covered the whole body of Krishna. Por essa razão, a própria Srimati Radhika cobriu todo o corpo de Krishna. No one can know that he is Krishna. Ninguém podia reconhecer que ele era Krishna. Now Krishna completely covered with very nice, beautiful white cloth. E Krishna agora estava todo coberto com essa belíssima roupa branca. So Krishna now appeared in this Kali Yuga in the form of Sachinandana Gaur Hari. Então Krishna apareceu nesta Kali Yuga na forma de Sachinandana Gaur Hari. And he distributed the highest praise. E ele distribuiu esse prêmio mais elevado. Anamapita Charing Chirat Karunya Avatirna Kalo Samarpayato Unnato Ujjala Samsavaktisya Hari Purna Sundara Dikadva Sandir Pita Sada Hidaya Kandari Spuratuva Sachinandana. Srila Goswami Pad composed this verse. Srilarupa Goswami compôs este verso no seu livro Vidagda Madhavanataka. Todos aprendam este verso. Chaitanya Mahaprabhu is called the embodiment of munificence and magnanimity. Chaitanya Mahaprabhu é a corporificação da munificência e magnanimidade. The highest fame of Srimati Radhika. E ele está saboreando este prêmio mais elevado de Srimati Radhika.
Ele está saboreando. вкушает ее. Then he distributes to everybody. И Então затем ele он saboreia e остается assim ele está distribuindo a todos. And Chaitanya Mahaprabhu is saying, oh, this is very highest prema. E Chaitanya Mahaprabhu está dizendo, este é o prema mais elevado. Chaitanya Mahaprabhu is giving to everybody. И он Então раздает Chaitanya всем. Mahaprabhu está dando isso para todos. Maharaj, he told, Поэтому O que Шрила Govinda Гурудева Govinda Maharaj disse? Krishna raises one hand and one hand down. он Então por объяснил, que почему Krishna он está com очень uma mão сильно para cima e a outra mão para baixo? Perdão, Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, he tested Srimati Radhika highest prema. Потому что Porque Chaitanya Mahaprabhu está saboreando esse prema de Srimati Radhika. Simultaneously, he also distributed that. И в то же время он E simultaneamente está distribuindo esse prema. He is taking the highest prema. Com uma mão ele está pegando esse prema mais elevado e com a outra mão ele está distribuindo. The first year Lord Chaitanya Mahaprabhu, one hand raised and one hand this way. Então, por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu está com uma mão para cima e outra mão para baixo, Take this. Ой, это высочайшая dizendo, према. pegue isso. Примите ее. He is licking the highest prema. Он лишит эту Ele está высочайшую прему. Other hand, take saboreando esse prema, lambendo esse prema e com a outra está distribuindo. Karuna Avatir Kalu. Anarpita Charitira, Karunyavatina Kalu. Paripurusundati Kalma Sandhivita. Sada Hidaya Kamdaris Pradhu Chaitanya Mahaprabhu. That is mercy. He is called the embodiment of magnificent and magnanimity. Então, Chaitanya Mahaprabhu é muito misericordioso. Ele é a corporificação da munificência e magnanimidade. Chaitanya Mahaprabhu in this Kali Yuga, he also told his one compassion, his and Karuna Shakti. E Chaitanya Mahaprabhu falou nessa Kali Yuga para sua potência de compaixão, Karuna Shakti. Krishna's one potency name is called compassion potency. Então, sabem quem é Karuna Shakti? É um dos nomes das potências de Krishna, de compaixão. O Senhor tem muitas potências, muitas Shaktis. Mas um dos nomes de uma das suas potências é Karuna Shakti, compaixão. Então Mahaprabhu está dizendo para a sua Karuna Shakti: Ei Karuna Shakti, agora você está livre. As like the horse running without then what is called breathing the reins. Assim como um cavalo correndo sem rédeas. You know how to control the horse. Вы знаете, как управлять Como лошадью controlar um cavalo? You can control the horse two ways. двумя путями. Você pode controlar os cavalos de duas maneiras. Com rédeas, sabem as rédeas? Вожжи And another и what is called whip. whip. Либо кнутом. Outra é com uma If vara. the horse not running faster Если Se o лошадь cavalo не não быстрая, correr with the rápido, то вы строите você bate nele com uma vara e aí ele vai ficar the correndo. horse is uncontrolled. А E если de outra maneira, se o cavalo estiver fora de controle, And he control with the rein. то ей aí você можно controla управлять ele com as с помощью rédeas. лошадей. Now Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying his Karuna Shakti. Mas agora Chaitanya Mahaprabhu estava dizendo para a sua Karuna Shakti, sua potência de compaixão. Karuna Shakti now we're free. Ei Karuna Shakti, Now wait. agora Run. você está livre, О, Каруна Шакти, sem теперь rédeas, свободна. sem nada. Você está livre para ir para onde você quiser. Oh, as my horse, without reins and without wait. Как свободная Então, лошадь без вожжей. vá para onde você quiser, sem rédeas e sem... Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying he could not give compassion to all the living entities. Então, Mahaprabhu falou, vá e dê compaixão para todas as entidades vivas. Whatever who is coming, then Karuna Shakti saying, take this highest prey. Кто бы ни пришел, Então, para quem quer que viesse, Karuna Shakti dizia, aceite esse prema mais elevado. Shakti did not. And this
discriminate. You are qualified or you are unqualified. E Karuna Shakti não está fazendo nenhuma discriminação de quem é qualificado ou não. Prem Vilaya. Whatever is coming and giving the prem. Para quem quer que viesse, ela estava dando esse prema. Lord Chaitanya Mahaprabhu is giving. И какой же прему раздает Чайтанья Махапрабху? E que tipo de prêmio é isso Это не que Mahaprabhu estava dando? Love of Ajanta Premna. Não era o prema de Vaikunta nem de Ayodhya, Love of Darga Prem. nem o prema de Dwaraka, Prem of Mathura. e nem o prema de Mathura. Now Chaitanya Mahaprabhu is giving highest prem that is Guru Vrindavan. И сейчас Чайтанья Ele está dando o prema mais elevado de Goloka Vrindavana. Highest prem Lord Chaitanya is giving. Take this, take Он this. дает высочайшую Ele está dizendo, примите pegue его, isso, примите pegue его. isso. 6 types of people, they don't want to receive Lord Chaitanya Mahaprabhu highest prem. И есть Então, 6 видов 6 людей, tipos de которые pessoas não queriam receber esse prema de They Mahaprabhu. run away from Lord Chaitanya Mahaprabhu. E estavam fugindo de Chaitanya Mahaprabhu. Listen, Gyan. Но Господь Mas Чайтанья Chaitanya Mahaprabhu estava Махапрабху correndo atrás dessas pessoas. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu cut their shikha. E aí Chaitanya Mahaprabhu pegou essas pessoas pelo cabelo, pela sica, e falou, ei, onde você está indo? Прими эту прему. You understand? Aceite esse prema. Types of Você people, they entende? don't want to receive Lord Chaitanya Mahaprabhu highest prem. И 5 Então, видов, 6 esses видов людей не 6 tipos de pessoas não queriam receber esse prema de Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu estava pegando eles pelo cabelo, pela sica. И говорит, а ну-ка, Estava They dizendo, don't want to take. aceite isso, mas ainda assim essas pessoas não queriam aceitar. тогда Господь A Chaitanya Чайтанья falou, abra a boca. A Chaitanya disse, aceita. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu, for here he is called the embodiment of munificent and magnanimity. Então, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu é chamado da corporificação da munificência e magnanimidade. Is the best donor. You take this. Ele é o melhor dos doadores. Pegue isso. Why are you saying this thing? Lord Chaitanya Mahaprabhu, he give order. Is Karuna Sakti, hey Karuna Sakti. Now you are free. И Господь Чайтанья Махапрабху Então, сказал своим ele, Chaitanya Mahaprabhu deu essa ordem para o Karuna Shakti. Ei, Karuna Shakti, agora você está livre. Отправляйся на восток, на север, на юг. Иди повсюду. Whole world you will go. Take this. Отправляйся по всему Então, миру. para todo mundo você pode ir, vá lá. Premavana. Abadha Karuna Sindhu. Dá para todo mundo. Peguem isso. Buli Prem. Om Narayana. And before us, had one dam. До этого была, Antes havia uma barreira, Dam understand? понимаете, что uma represa. Дамма. Put also this. Tipo uma represa, quando a água está vindo, as pessoas constroem uma barreira. воды. Now this Рождает. dam completely open. Но теперь Mas agora essa barreira foi completamente aberta. она льется очень сильным потоком. Listen, in this Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu. В особенности, которые Especialmente nessa Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu está dando prema para todos. Then Prema Bolaiya. Он не различает этого. Especially Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he was going to Vrindavan on the way of Jharkhand. Especialmente Chaitanya Mahaprabhu quando ele estava indo para Vrindavana no caminho em Jharkhanda. And one night Lord Chaitanya Mahaprabhu Однажды ночью Господь Чайтанья Махапрабху E aí, uma noite, Mahaprabhu acordou. 1 a.m. or 2 a.m. один Era 1 ou 2 da manhã. And that place is completely dense forest. E ele estava no meio da floresta densa. And the path is very narrow path. А тропинка E o была caminho очень era узкая. muito difícil. Many snake, tiger, lion, В том лесу было Muitas много змей, cobras and maybe ghost. и, возможно, e talvez fantasmas. там все водились. And Lord Chaitanya Mahaprabhu he was going. Но Mas Господь Chaitanya Mahaprabhu estava indo. There are two servants of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И с Господом Чайтаньей E havia 2 servos com Chaitanya Mahaprabhu. Балабадра Бхаттачарья Balabhadra Bhattacharya One boy who was cooking for Lord Chaitanya Mahaprabhu. и один e юноша. menino Brahmana que estava cozinhando para Chaitanya Mahaprabhu. Understand? 3 persons. They are 3 proceeding to pessoas. Vrindavan.
estavam indo para Vrindavan. coming in the Jharkhand. E aí eles foram cruzaram Jharkhand. E era um local completamente escuro, uma floresta densa, onde nem os raios do sol podiam chegar. Sun not coming also. То есть даже как бы солнечные лучи настолько густой лес, что даже солнечные лучи не Night проникают. time you can imagine. А представьте, как там ночью No было. meio da noite, Вообще ничего не видно. Our path is very narrow. você pode imaginar, o caminho era muito estreito. По которому Só uma pessoa podia ir de cada vez. Chaitanya Mahaprabhu, he was going in that dense forest. Então o Sr. Chaitanya Mahaprabhu estava indo por meio dessa floresta densa. Midnight, when Lord Chaitanya Mahaprabhu was going, и ночью E à meia-noite, enquanto o Chaitanya Mahaprabhu estava indo, tiger, um tigre, very ferocious tiger, um tigre muito feroz, road ele bloqueou o caminho and sleeping. e estava ali deitado no meio do caminho, And dormindo. just Lord Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet touched his body. E a Chaitanya Mahaprabhu, com seus pés, tocou o tigre. дело этого Because Lord Chaitanya was chanting holy names within any stance. Porque o Sr. Chaitanya Mahaprabhu estava cantando santos nomes no seu humor estático. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Hare Ram, Rama, Hare Hare. Mahaprabhu dancing and singing. E Mahaprabhu estava cantando e dançando. Trivikram Prabhu is dancing. Que nem Trivikrama Prabhu também estava dançando. Premananda is dancing. Premananda também estava dançando. The same way Chaitanya Mahaprabhu raises two hands. Então, da mesma maneira, Chaitanya Mahaprabhu estava com as suas duas mãos para cima, cantando e dançando. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just Lord Chaitanya Mahaprabhu said, that's the body of tiger. Então, os pés de Lord Mahaprabhu tocou o corpo do tigre. Then Tocaram. tiger, wake up E aí o tigre acordou and opened his mouth. e abriu sua boca, um bocão, And raises two paws. e levantou suas duas patas. Then Balbhadra Bhattacharya and the Brahman boy, he afraid. E então, Valabhadra Bhattacharya e aquele menino Brahmana ficaram morrendo de medo. E o tigre pulou em cima de Chaitanya Mahaprabhu. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu told, Krishna kaho, chant Krishna. E Chaitanya Mahaprabhu falou, Krishna Kaho, cante os nomes de Krishna. Two paws. E aí o tigre levantou suas duas patas. Krishna Krishna Valivagro Nachite Lagilo. When Lord Chaitanya Mahaprabhu just ordered, hey, Krishna kaho, chant Krishna holy names. Quando Chaitanya Mahaprabhu falou, Krishna Kaho, cante os nomes de Krishna, Nachite Lagilo. Then the tiger danced. ele dançou com as duas patas para cima, Krishna, Krishna, Krishna. And completely intoxicated with Krishna prema. E ele estava completamente intoxicado de Krishna Prema. Some lion, some tiger, lion, elephants, all the completely intoxicated with the holy names of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então os tigres e elefantes estavam completamente intoxicados pelo cantar dos santos nomes de Mahaprabhu. And all they also followed the path of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E todos eles estavam seguindo o caminho de Chaitanya Mahaprabhu. Até os veados, os leões, os elefantes, os tigres, os macacos, os pássaros, Completely intoxicated holy names. todos estavam intoxicados com o santo nome. Only chanting Hare Krishna. E todos estavam cantando Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he
he distributed the highest prema to everyone. Então, dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu distribuiu esse prema mais elevado para todos. Even Lord Chaitanya Mahaprabhu he traveled in South India. Quando Chaitanya Mahaprabhu estava viajando pelo sul da Índia, Just we also traveled South India. a gente acabou de ir para o sul da Índia. All the footprints place of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lá tinha as pegadas dos locais onde Chaitanya Mahaprabhu passou. Going in there. E a gente foi lá. And in the end of that's the place of and Мы посетили место Рамешвара, где находится окраина Индии, то есть где Господь Рама построил мост на Ланку. that is called Rameshwar Setubandhanam. A gente foi até Rameshwara Setubandhana, onde Ramachandra, Established the Shiva Lingam. onde Ramachandra estabeleceu uma Shiva Linga. Рама установил Шива Лингам. And for the bridge over the ocean. E fez a ponte sobre o oceano. It's called Rameshwar Setubandhanam. Então esse local era Rameshwara Setubandha. So in this way, when Lord Chaitanya Mahaprabhu traveled in South India, Então, quando Chaitanya Mahaprabhu viajou pelo sul da Índia, in holy names, e Chaitanya Mahaprabhu cantou os santos nomes, he completely intoxicated the holy names. todos ficaram intoxicados pelo cantar dos santos nomes. Hare Nama Sankirtana. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu distributed the highest pain to him. Então, dessa maneira, o Sri Chaitanya Mahaprabhu distribuiu esse prêmio mais elevado para todos. So for the Lord Chaitanya Mahaprabhu himself told, Ama vina braja prem nahi annedi. Except me, no one can give braja prem, I will give braja prem. Então, por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu falou, além de mim, ninguém pode dar Braja Prema, só eu posso dar. Krishna, he gave prem. This is true. Krishna deu prêmio, isso é verdade, mas apenas dentro de Vrindavana Not outside Vrindavan. e não fora de Vrindavana. Vocês entendem? Krishna, he is the supreme personality of God, he is Swayam Bhagavan, this is true. Krishna é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan, isso é verdade, e ele distribuiu esse prêmio mais elevado Trees para os pássaros, para as árvores, in Vrindavan. em Vrindavana, mas apenas dentro de Vrindavana. Vrindavanam sakiho vitanoti kirte jatadevo visuto padabda labda laksmi govinda venunmatta mayuranittam prekshadi sanna bharatanna samasta sattam. No Venu Gita, Goswami Pada told Parikshit Maharaj, Shukadeva Goswami Pada disse a Parikshit Maharaja, Krishna, he was in Vrindavan, quando Krishna estava em Vrindavana, played the flute. tocando a flauta, Sound of the flute of Krishna. o som da flauta de Krishna Then everybody completely intoxicated. deixou todos intoxicados. Vrindavanam Sadguru Vitanoti Kirti Jada Devapi Sudha Padabda Lakshmi Govinda Venu Umatta Mayuranittam Prekshadesana Bharatanna Samasta Satya. When Krishna played the flute, Quando Krishna tocou a flauta, they pick up PA então from the mountain. a pavoa desceu da montanha Close to Krishna. e ficou bem pertinho de Krishna. E levantou suas asas e começou a dançar. Jada Devakisa Padabda Lakshmi Govinda Venu Umatta. Umatta is completely irritated, the divine love. Então todos ficaram completamente intoxicados pelo amor divino. And that time everybody heart completely melt. E o coração de todos derreteu completamente. Human being, O que dizer dos seres humanos? Até os pássaros. to the trees, others. Até os pássaros, as árvores. Até as montanhas. Mountain also melted. As montanhas também derreteram. And if you go Vrindavan, Se você for a Vrindavana, you can see você pode ver they melted. como as montanhas derreteram. Prince of Krishna.
E como as pegadas de Krishna estão ali. Not only Krishna's footprints, you can see the footprints of an elephant, footprints of cows. E não apenas as pegadas de Krishna, você pode ver as pegadas dos elefantes, das vacas, dos veados. Vocês já foram lá? Lá em Chahampahar, em Kamyavan, no topo da montanha, tem a pegada de Krishna. A pedra tinha derretido completamente. Se você for onde Krishna fez a sua doce lila, você pode ver as pegadas de Krishna, as pegadas de Baladeva Prabhu. E também as pegadas dos veados, as pegadas dos pavões. Porque quando Krishna tocou a flauta, o coração de todos derreteu. As pedras derreteram, então as pegadas ficaram ali impressas. E o coração de todos ficou tomado de júbilo com Krishna Prema. Então, Shukadeva Goswami Pada disse: Ei Maharaj Pariksit, quando Krishna tocou a flauta, todos ficaram completamente intoxicados com Krishna Prema. Não apenas as gopis, a todos. Go significam as vacas de Vrindavana. Quando Krishna tocou a flauta, as vacas pararam de mastigar a grama. Elas estavam pastando. Mas quando elas ouviram o som da flauta de Govinda, elas pararam de mastigar a grama. Metade da grama estava para dentro da boca e metade para fora. Elas estavam tendo dashna da belíssima forma de Govinda. E os bezerrinhos que estavam bebendo o leite da mãe, da vaca, quando ouviram o som da flauta de Govinda, pararam de mamar, pararam de sugar o leite, por ter o dashna da belíssima forma de Govinda. E as orelhinhas das vacas ficaram completamente paralisadas. As orelhinhas ficaram assim para cima, porque elas estavam bebendo o néctar da doce flauta de Govinda. E as orelhinhas dela ficaram assim como um potinho para poder tomar esse néctar. E os pássaros pararam de cantar. Veja. As gopis dizem:
the fruit of Govinda. то птицы начинают Então, петь quando на ночь мелодию. os pássaros tocam a flauta, eles cantam Or when Krishna no mesmo tom que a flauta de Krishna. its seventh note, sometimes, Mas quando Krishna alcança a 7ª nota, then the birds, they start to chirping. então os pássaros param de cantar. To chirping. Param de cantar. They also are stunned. E ficam paralisados, You're listening this sweet paradinhos, sound of the fruit of Govinda. ouvindo ao som da flauta de Govinda, They meditate to Lord. meditando no Senhor. As like Muni Rishis, they meditate the mantra. Так же, как Муни Assim и como os munis e rishis meditam no mantra, da mesma maneira, Muni Rishis. они, как эти da mesma maneira os munis e os rishis, All the high class exalted Rishi Munis, they manifest in the form of the birds. на самом деле, então isso é verdade, todos os munis e rishis exaltados se manifestaram na forma de pássaros And they sit on the top of the branches of the tree. e se sentaram no topo dos galhos das They want árvores, to take darshan to beautiful form of Govinda. porque eles queriam ter o darshana da belíssima forma de Govinda. Because Govinda Krishna's form is very beautiful and attractive. Porque a forma de Govinda Krishna é muito bela e atraente. When Krishna used to go hunting the cows with his friends, Quando Krishna costuma sair para pastorear as vacas com seus amiguinhos, very nice, beautiful form. когда Кришна então a forma de Krishna está maravilhosa. Not over Goku, peacock feather on his turban. Ele tem uma pena de pavão em seu Very nice, turbante. beautiful, and tribanfold, trivangalari. E o seu corpo está assim nessa pose, Tribanga Lalita curvada em 3 partes. на нем E com uma roupa de gala. And also Vanafula mala, и также and Vajanti mala. E também essa guirlanda vai Jayanti Mala, Types of flowers, que é feita garland. de 5 tipos de flores diferentes. цветов. That garland made by the 5 types of flowers. Essa guirlanda é feita com 5 tipos de flores e ela vai Not over Goku. até embaixo de Krishna. Anukalikaram, one kalika flowers. Krishna sometimes he gives right ears and left ears. E uma flor carnica, cara, às vezes Krishna mantém em sua orelha direita, às vezes na esquerda. Yellow and gorgeous garments. E ele usa roupas amarelas muito chiques, de seda. Randhanu Venu Radhasuda Pranagovindai. Then when Krishna played the flute, Quando Krishna toca a flauta, start to dance. Все начинают todos começam a dançar. Krishna sometimes also embraced his friend Subal Sriram Madhumangal Subal Krishna. иногда E Krishna, às vezes, abraça seus amigos, Subal, Madhumangala, Sridama. Which is the one decided plant intoxicated the heart of Srimati Radhika. E, com seu olhar romântico, ele intoxica o coração de Shrimati Radhika. объединяя сердце Шримати Радхики. So in this way, Krishna very beautiful form, trivanfold. Итак, у Кришны Então, essa forma belíssima de Krishna. So all the Muni Rishis, they manifested in the form of birds. и все Муни и Риши Então, tal é a forma de Krishna. E todos os Munis e Rishnas se manifestam como pássaros, porque eles querem ter o Darshana da belíssima forma de Govinda. If you take darshan Govinda, then you have no taste to take darshan to anything. Se você tiver o Darshana de Govinda, você não vai ter mais gosto por ter o Darshana de nada. So Bhaktivinoda Thakur explained Поэтому Бхактивинода how Тхакур the объясняет, form of Krishna. насколько же Srila Bhaktivinoda Thakur explica quão bela é a forma de Krishna. Vansi kari hivase trivangatam Hare sadayasa kari vengarupa dhari charane nupuradam. Bhaktivinoda Thakur sang this Bengali song. Srila Bhaktivinoda Thakur canta essa canção. Trivanfold, Trivangalari. какого же прекрасного Quando Krishna está nessa pose Tribanga Lalita, Feather on his turban. com essa pena de pavão em seu turbante, And how is beautiful is fruit in the middle of his
other industrial upper lips and lower lips. E quão bela é a flauta entre seus lábios superior e inferior. Kiva chudasiri, kiva bunsikari, kiva sitrivangata, sadashakuri, vingarupadari. Bhaktivinoda Thakur says, I want to become as like blood being. Então, o Srila Bhaktivinoda Thakur está dizendo, eu quero me tornar que nem esse abelhão negro, que está sempre saboreando a doce fragrância dos pés de lótus de Krishna. E Krishna então deu prema para todos dentro de Vrindavana. Então as vacas de Vrindavana ficaram intoxicadas com Krishna prema. Os pássaros de Vrindavana, até os bezerros, as vacas, Shukadeva Goswami disse a Parikshita Maharaj, e Parikshita Maharaj, veja como são os bezerros de Vrindavana, perdão, os veados. Esse veado, como ele é afortunado. Quando Krishna toca a flauta, a corça, ela corre atrás de Krishna. E o veado corre atrás dela. E quão maravilhosa é a forma de Krishna. Então ambos, os veados, macho e fêmea, correm e se aproximam de Krishna. E ficam ali bem pertinho, sentados. Porque eles são animais. Eles não podem falar. Mas eles podem expressar os seus sentimentos por meio dos olhos. E Krishna passa a mão assim nas costas deles. Então o coração do veado da costa derrete e lágrimas fluem de seus olhos. Como que eles fazem essa troca de amor com Krishna? Como que eles trocam o amor com Krishna? Eu já falei. Por meio do olhar. Avaloka significa olhar. E Krishna, ele passa a mão assim neles, nas costas deles. Então todos ficam completamente intoxicados. Como que as árvores de Vrindavana também têm tanto amor e afeição por Krishna. Shukadeva Goswami Pada falou, ei Parikshita Maharaj, ouça. Quando Krishna costuma ir em Vrindavana pastorear as vacas, como que as árvores de Vrindavana têm tanto amor e afeição por ele? Elas dão boas-vindas a Krishna com as pétalas das flores e automaticamente
carpet. as pétalas das flores, das árvores, caem, vão caindo assim e preparam um belíssimo tapete. Потому что деревья думают, о, Кришна, такие нежные. And Krishna's soul is called as like Ratul Charan. Ratul Charan, understand? Слова Кришны, Então, os pés de Krishna são Rakul Charana, muito, muito macios. So the trees of Vrindavan thinking, how possible Krishna will walk in this Vrindavan? Então, as árvores de Vrindavana estão pensando, como que Krishna vai caminhar aqui por Vrindavana? Because Krishna is not using any shoes, nothing. Porque Krishna não usa nenhum sapatinho, nada. носим обувь, не так ли? A gente usa sapato ou não? Krishna used to go herding the cows. Mas, em Vrindavana, quando Krishna sai para pastorear as vacas, ele não usa sapato. Once Nanda Maharaj and Yashoda told to Krishna, Então, certa vez, Nanda Maharaj e Mãe Yashoda disseram a Krishna, how possible herding the cows? Кришна, как como é possível que você vá pastorear as vacas? Hoofs. у коров есть копыта, They can walk anywhere. As vacas, elas têm casco, elas podem andar por qualquer lugar, por meio de espinhos, pedras. или нет? But how possible you herding the cows? Mas como é que você vai pastorear as vacas sem usar nenhum sapato? So Nanda Maharaj told, Então Nanda Maharaja disse, keep the shoes. e Krishna, coloca esse sapatinho aqui. Krishna told, oh, the cows, they are my mother. Но Кришна Falou, ответил, as «Эти vacas são коровы como minhas мои mães. матери». They are my principal. Elas são a minha deidade How adorável. possible? And I'll use the shoes. Então como que eu vou poder usar sapatos? Maharaj told, the cows, they have hoofs, they can walk anywhere. E Nanda Maharaj falou, mas veja, as vacas têm casco. Повсюду. Elas podem andar por onde elas quiserem. Can use the shoes. Поэтому ты Então должен você também pode usar o seu Then Nanda sapato. Maharaj told, okay, first you give the shoes for the cows. И Кришна Então Krishna falou, tá bom, então primeiro dê sapato a todas as Use vacas. the shoes. тогда я тоже E aí eu vou usar sapato. And how many cows are Nanda Maharaj? сколько коров? Quantas vacas tem Nanda Maharaja? 900,000. 900.000 vacas. Vishwanu Maharaj, А у Вишакхана Махараджа 11,000. E Vishwanu Maharaj tem 1.100.000 vacas. Gopas, they have also many cows. E também os outros gopas também têm muitas vacas. Cows need what? 2 pairs. E para uma vaca precisa de 2 pares de sapato. обуви. So they need big and shoes factory. Поэтому Então vai precisar de uma fábrica de sapatos. открыть. Not possible to get to that shoes. Não é possível dar sapato para todas as vacas. So Krishna told, if you not give the shoes for the house, a cow, so how possible I also use the shoes? Mas Krishna falou, se você não der sapato para todas as vacas, como é que eu vou usar sapatos? Then Nanda Maharaj, okay, you can take one umbrella. Então Nanda Maharaj falou, tá bom, então pelo menos usa uma sombrinha. In summertime, price is very and hot. В особенности летом. No verão é muito Now if you go quente. very hot. Se você for a Vrindavana agora, vai estar muito calor. Жарко. Now we also met with one Maharaj in airport in Delhi. Now just when coming, А, сейчас мы только лишь прилетели. Agora, quando a gente estava vindo para cá, I met with one Maharaj. I'm not taking the name. И там я встретила eu me encontrei com o Maharaj, eu não vou citar o nome dele, Махарадж, куда mas ты eu едешь? But I returned perguntei, own country. Я para возвращаюсь onde você в está indo? France I'm going back. Я Ele возвращаюсь falou, eu estou indo para o meu país, Nice. во Вриндаване. estou indo para a França. Eu falei, por que você não quer ficar em Vrindavana? Vrindavana é tão bom, todo mundo quer ficar em Vrindavana. Hot. Он сказал, нет, сейчас E ele falou, é quente demais. I am going to my own country there. Então eu vou voltar para minha terra mesmo. Eh? Still April, no? То есть еще был апрель. And very hot. Agora ainda é abril, mas já está muito quente. Май, Imagine. июнь, Em junho e julho não dá nem para imaginar. Very hot. Extreme. очень жарко. Muito quente, extremamente quente. 52 degrees. 52 градуса. 52 graus. Сколько? Sometimes Quantos? 52. Às vezes 52, muito quente. And the wind is a very hot wind. И E дует tem um очень горячий ветер. vento muito quente. Early in the morning, after I
maybe 6, 7 or 8 o'clock, but difficult to come out from the house. Еще рано Cedo pela manhã, depois das 6, 7 ou 8 horas, já não dá mais para sair de casa. You cannot imagine while you are staying in Russia. Вы сейчас Você está na Rússia, представите. mas você não pode imaginar. То есть тут вообще снег идет. No one will understand. Aqui é fresco, mas se você for para Vrindavan, você vai entender. Здесь вообще минус Aqui faz menos, né? 0, menos 1, menos 2. Mais em Vrindavana, Cannot imagine. не можете даже представить. lá não dá para imaginar quão quente é. So for this reason, just coming back. So Nanda Maharaj told, hey Krishna, how possible hiding the cows? Então, retornando, Nanda Maharaj falou: Ei Krishna, como é que você vai sair para pastorear as vacas? Pelo menos leva uma sombrinha. First to give the umbrella for the cows. Mas Krishna falou: primeiro dê a sombrinha para as vacas. Maybe one was another umbrella factory need. Еще один завод. Eu precisar de quê? De outra fábrica, só que de sombrinha. Not first we give the one umbrella for the one cow. Não dá para dar uma sombrinha para cada vaca. Krishna told if you not give the umbrella for the cows, so how possible I use the umbrella? E Krishna falou: mas se você não der uma sombrinha para as vacas, como é que eu vou usar a sombrinha? So I am saying these trees now coming in the trees of Vrindavan, how they have love and affection. Então, como as árvores de Vrindavana tinham amor e afeição por The Krishna, trees of Vrindavan thinking how possible Krishna will walk in the path of Vrindavan. então as árvores de Vrindavana estavam pensando: como que Krishna vai caminhar nos caminhos de Vrindavana? Porque o pé dele é muito suave. His soul, very soft, that's called reddish color. E a sola do seu pé é assim avermelhada. The Sanskrit word that's called Ratu Charan. Em Ratu Charan, a palavra em sânscrito, avermelhado. So for this regard, all the trees of Vrindavan, they also make very nice, beautiful carpet with the petals. Então, por essa razão, todas as árvores de Vrindavana prepararam esse belíssimo carpete com as pétalas. Прекрасно мягкий. That when Krishna comes in Vrindavan, Когда Кришна Quando Krishna petals of the flowers falling down. passa por Vrindavana, todas as pétalas das flores vão caindo, Very nice, beautiful, soft. fazendo таким образом com que fique muito macio o chão. прекрасный ковер. Not only this, the trees, they are thinking, Não apenas isso, as árvores estão pensando: Krishna is feeling so much hot, Не только Krishna está sentindo tanto calor, жарко. turning to him. a gente deve abaná-lo. So for the trees of Vrindavan, they also turning to Krishna with their lips. Поэтому деревья Por essa razão, as árvores de Vrindavana abanam Krishna com suas When folhas. Krishna comes, Quando Krishna passa, the leaves of the tree, they also turning to Krishna. Когда As Кришна приходит, folhas das árvores abanam a деревья Krishna. начинают омахивать Кришну своими листьями. Not only this, these trees are thinking, oh, maybe Krishna is hungry. Não apenas isso, as árvores também pensam: talvez Krishna esteja com fome. Vocês também estão com fome agora, não estão? Não fiquem com raiva de mim. If you are hungry, you will become angry. Porque se você estiver com fome, você vai ficar com raiva. The trees are thinking, now maybe Krishna is very hungry. Então as árvores estavam pensando: talvez Krishna esteja com fome. Or some fruits. A gente tem que oferecer algumas flores para, algumas frutas para They are Krishna. very calming to very close to Krishna. Então todas as frutas ficam ali pendendo bem próximo de Krishna. Then the creepers of Vrindavan, И тогда E as they start to dance. начинает танцевать. trepadeiras de Vrindavana começam a dançar. Essas Essas trepadeiras douradas começam a dançar só They are gatando. taking one chamar, chamar do light. Также они берут чаму, E elas- чаму Дулари, They are dancing, oh, Krishna has come in our house. начинают танцевать. О, Кришна Elas пришел. é como se fosse uma chamara do lar. Vrindavan as like they are householder. E elas pensam: oh, Krishna está vindo. Они подобны As árvores de Vrindavana são como, Shami, householder. como uma família. Creepers, they are as like wife. Então, é como uma trepadeira são as esposas, como marido e esposa. So Vrindavan is, they are as like their daughter. E as flores de Vrindavana são como as The filhas. fruits of Vrindavan,
and they are as like their sons. E os frutos das árvores de Vrindavana são como os filhos. Поэтому дети — это мужья, Wife, жены. sons, Então aí a gente já tem marido, esposa, Все они служат Кришне. filho, filha, todos servindo a Govinda. not only this, they, when Krishna comes in Vrindavan, Не только Não это, apenas когда isso, Кришна sempre заходит quando в Krishna vai a Вриндаван, Vrindavana, all the branches of the tree, то todos os дети galhos das деревьев, árvores embrace to Krishna. abraçam a Krishna. When Krishna comes, Quando Krishna vai, all the branches they become very close to Krishna. todos os galhos da árvores ficam bem pertinho de Krishna. Because after long separation now, Krishna is meeting with them. Porque agora, após longa separação, Krishna está se encontrando com eles. As I bona fide guru, he comes in the house of bona fide disciple. Assim como um guru fidedigno vai até a casa de um discípulo And fidedigno. bona fide disciple welcome his guru with the flowers, Когда истинный E aí, ученик приветствует своего гуру с хорошим естеством, flowers, Discípulo fidedigno dá boas-vindas ao guru com flores, frutos, and sugandhi, that is called sweet fragrance. и также diferentes fragrâncias doces. прекрасный аромат. You understand? In the spray, what is called? The spray. And Бывает так, Vocês entendem? chandan, распылитель, No spray, o chandan. он мочает воздух, а потом Se você for a Vrindavana, em Navadopadam, chandan means tem Guru Chandan. Если вы отправитесь A в per- Вриндаван, é, то вы увидите Chandan significa passar de sândalo. стандартная паста. Auguru means one kind of liquid, and what is called Auguro significa um tipo de líquido fragrance. fragante. Это такой аромат Fragante. When you do archa, you use that auguru liquid. Quando a gente faz o ashana, Совершайте a gente usa esse líquido fragante. Очень сладостный аромат. In the same way, in Vrindavan, all the trees, Таким же they образом welcome в to Krishna Вриндаване with their flowers, fruits. Então, da mesma maneira, as árvores de Vrindavana dão boas-vindas a Krishna com esse líquido fragante, essa pasta de sândalo. Embrace to Krishna, because after E todas elas abraçam a Krishna. meet with Krishna. И также Porque após longa separação, elas agora estão se encontrando com Krishna. наконец-то они встречаются с ним. So Vishwanath Chakravarti Pad explained after long separation when two friends are meeting together. Еще на Então, Вишванатха Чакраварти a Тхакур Shila объясняет, Vishwanath Chakravarti Thakura explicam como após longa separação, Tears rolling down. quando dois amigos se encontram, eles se abraçam e lágrimas escorrem de seus olhos. It's the same with the trees of Vrindavan, how they have love and affection with Krishna. таким же Então, da mesma maneira, as árvores de Vrindavana têm tanto amor e afeição por Krishna. Krishna with their lily hands. они обнимают E elas abraçam a Krishna They're the branches. They come. com suas longas mãos, que são os galhos das árvores. E dizem, oh, Krishna, não vai embora da floresta. Fica aqui com a gente. Then Krishna is saying, okay. Then, but Krishna is saying, okay, I have to go one forest to another forest. Mas Krishna diz, tá bom, mas eu tenho que ir para ir de uma floresta para outra. Banam Banantari. Krishna, he goes one forest to another forest. Baram Barantara significa que Krishna vai de uma floresta para outra. Why Krishna, he goes one forest to another forest? Por que Krishna vai de uma floresta para outra? Actually, Krishna, he is searching to the gopis. Na verdade, Krishna está procurando pelas gopis, ele está procurando por Shrimati Radhika. Krishna, he goes one forest to another forest. Por essa razão, Krishna fica indo de uma floresta para outra. Trees are saying, no, no, Krishna. Mas as árvores estão dizendo, não, Krishna não vai não, fica aqui com a gente. Останься с нами. Sometimes say Krishna, he goes and Talvan, Às vezes Krishna vai para Talavan, Madhuvan, many forests in there. muitos tipos de florestas. Há quantos tipos de florestas? 12. Also sub-forests, Upavan. Иногда Кришна уходит в Талаван, иногда в Мадхуван. Talvan, Madhuvan, and Vrindavan, Belvan, Vrindavan, Madhuvan, Belvan, and Kunumuvan. Krishna, he goes one forest to another. E Krishna vai de uma floresta para outra. Существует 12 лесов Вриндавана. But the trees, they are saying, no, no, Krishna, don't go here. Mas as árvores ficam dizendo, não, Krishna não vai não, fica aqui com a gente. Krishna pacified the trees. Aí Krishna pacifica as árvores. Oh, my friend, don't worry. Ó, minha amiga, não se preocupe. I'm going and soon I return back. Eu tô indo, mas já eu volto. In this way, Krishna pacified all the
trees of Vrindavan. Então, dessa maneira, Krishna pacifica todas as árvores de Vrindavan. E as árvores derramam lágrimas. Melted. E o coração delas derrete. When you go in the forest, Estou traduzindo. you can see some water dropping from the trees. E quando vai na floresta, cai, Water from the trees. escorre água das árvores. Mas de onde vem essa água? They also feel pang of separation from Krishna. Porque as árvores sentem a dor da separação de Krishna. Then tears rolling down from their eyes. Por essa razão, lágrimas escorrem de seus olhos. Understand? Vocês entendem? Sometimes you go Vrindavan in the dense forest, you can see sometimes the water drop. Às vezes você vai a Vrindavan numa floresta densa e você vê que a água sai das árvores. De onde vem essa água? Their heart melted. Porque o coração das árvores derreteram. For this regard, tears rolling down from their eyes. Por essa razão, lágrimas escorrem de seus olhos. So Krishna also pacified to them. Então Krishna as pacificou. Vrindavane Turlata Jata Sakasifikam. Right? Krishna Das Kaviraj will say, all the trees of Vrindavan, they are as like the friends of Krishna. Então Krishna Das Kaviraj Goswami diz que todas as árvores de Vrindavan são como amigas de Krishna. All the creepers of Vrindavan, they are the Sakis of Krishna. E todas as trepadeiras de Vrindavan são como sacas de These Krishna. are Vrindavane Turlata Jata Sakasifikam. How they are love and affection to Krishna. Como elas têm amor e afeição por Krishna. And Giriraj Govardhani, they are E Giriraj Govardhana está lá. arrange Krishna's very nice, beautiful, pastimes also. E Giriraj Govardhana também faz o arranjo para os passatempos de Radha e Krishna muito bem. They don't want the Krishna go out from us. They stay with us. Então elas não querem que Krishna vá embora delas. Ei, venha, fiquem com a gente. Understand? Take the fruits. Vocês entendem? Very nice, beautiful, fresh fruits they are giving to Krishna. Essas flores, elas falam, aceite essas frutas muito frescas, elas dão para Krishna. Srila Vishwanath Chakravarti descreve as frutas de Vrindavan. Hey Krishna, take this. Ei, Krishna, aceite isso. It's taking И Кришна счастливо ест. all the fruits with his friends who are Shivram. E Krishna fica muito feliz e aceita todas as flores e divide com seus amigos Subhasidama Madhumango. The trees. И затем E Krishna senta, deita nas árvores он отдыхает там. Then trees also fanning to Krishna. para descansar, e as árvores também abandonam a Krishna. The tree very calming, very close to Krishna. E aí os galhos das árvores se aproximam bem pertinho de And he Krishna was fanning to Krishna. e se abanam a Krishna. Even in Vrindavan, all their conscious being, Chetan Prajna. Porque em Vrindavana tudo é consciente. Cheta, Jatkinjityanamukam Goshtesumujitat Sarvananda Mukunda Loitam Nilanukulam Param Shastri Vaspuram Drishtantani Jantya Brahmadivi Saspiram Madhyantya Vandati. In Vrindavan, everything is a conscious being. Chetan então, em Vrindavana tudo é consciente. Chetana Padartha. And all the service to Krishna with favorable. E todos servem a Krishna num humor favorável. There is not any conscious being unfavorable for Krishna. Não há nada que seja desfavorável ao serviço a Krishna. Неблагоприятно настроена к Кришне. Even the spider, Даже пауки, E mesmo змеи, as tiger, lion, львы, aranhas, cobras, Radha Krishna, tigres, leões, how they meet together. все они todos eles servem para promover o encontro de Radha e Krishna. Everything is also unfavorable. в этом Neste mundo material há muitas coisas que são desfavoráveis. Vrindavan, Mas no mundo transcendental, Goloka Vrindavana, being they are served by Krishna. todas as almas conscientes são favoráveis para o encontro de Radha e Krishna. In this material snake bite you. в этом Krishna материальном Seva. мире укусит вас. Understand? Que nem uma cobra, ela pode te bater. А сегодня Aqui tem cobra, não tem na Rússia. Yes. I will send snake Você já viu uma cobra? где? In the forest. in the forest. But very Na rare. floresta. Tá, aqui é muito raro, né? But in Vrindavan, there are many snakes also. Mas em Vrindavana tem muitas cobras. Snake and favorable for Krishna Seva. Mas essas cobras são favoráveis para o serviço a Krishna. Приятно направленные и служат Кришне. And they are conscious being Chetan. Они Elas также são
even the mountain, they are Chetan consciously. Даже горы Almas являются conscientes, Четана. Chetana, até as montanhas são almas conscientes. Todas elas. Стоят в таком обличии. Тигры, львы. You cannot understand how is it beautiful there is a Vrindavan. Вы даже Não, você não consegue entender como Sarva